Descubra agora que tipo de tímida você é em alemão. Você é schüchtern, scheu oder zurückhaltend. Qual das três aqui você é? Porque em alemão tem 3 maneiras de você dizer que é tímida ou tímido. E cada maneira dessa aqui fala sobre como você se comporta. Então, a depender de como você se comporta, como você se sente, inclusive, você pode ser uma dessas 3 palavras aqui. E claro, em um momento ou outro pode alternar. Às vezes você é uma palavra, a depender do momento você é uma outra palavra e assim por diante. Claro que não é nada estático aqui, beleza? Então, a partir de agora, eu vou te mostrar de forma muito simples e com exemplos reais, né, que você obviamente pode falar ou ouvir no dia a dia, as diferenças entre essas 3 palavras aqui em alemão e por que isso importa para quem mora aqui, justamente porque você quer se expressar com mais naturalidade. Então, a nossa ideia aqui hoje não é decorar a palavra, mas sentir cada uma delas e entender qual é a palavra que você vai escolher para não soar esquisita ou esquisito na sua comunicação. Vamos para cima então? A gente vai trabalhar a primeira palavra aqui então, que é schüchtern. Quando é que a gente vai usar essa palavra? Entre as 3, ela é a mais usada, é a mais comum e ela é a palavra mais direta para dizer que alguém é tímido ou tímida. É aquela palavra genérica. Sabe quando a gente fala assim, não, então, ela é um pouco tímida, por isso que ela tá ali na dela, etc e tal. Então, quando você quiser falar de uma maneira mais genérica, a palavra mais usada é schüchtern. Então, é aquela pessoa que tem vergonha de falar, ela não gosta de falar em público, ela com desconhecido, ela demora ali para se abrir, e ela tem, né, tem uma timidez também, né, porque ela acha que pode incomodar, ou ela, enfim, não vai falar da vida pessoal dela, ou ela não vai tomar iniciativa de puxar papo com a pessoa, porque ela é tímida. Então, é um tipo de timidez social aqui. Então, schüchtern. Bora ver exemplos com essa palavra aqui, então. Aquela coisa bem comum, né? Que a gente geralmente já falou alguma vez na vida. Er ist zu schüchtern, vor der Klasse zu sprechen. Então, ou seja, ele é tímido demais para falar em frente à turma. Para falar em frente à turma, ele é tímido demais. Então, essa palavrinha aqui é aquela que a gente mais usa. Segundo exemplo, als Kind. Então, quando criança, quando eu era criança, als Kind war ich sehr schüchtern. Então, se você, puxa na memória aqui e fala, porra, Vili, verdade, ó. Quando eu era criança, eu lembro que eu era mais timidazinha, tinha, né, não queria atrapalhar, eu tinha, poxa, se eu ficasse ali, se eu fosse o centro das atenções, eu ficava vermelha ou vermelho, né, eu sentia ali o meu rosto ali queimando e etc. Então, essa palavrinha aqui, schüchtern, é para essa timidez mais geral, beleza? Que a gente fala com mais frequência. Mais um exemplo. Sie wurde rot, ou seja, ela ficou vermelha, und schaute weg, ou seja, e desviou o olhar, total schüchtern. Então, ela ficou vermelha, sie wurde rot, und schaute weg, e aí desviou o olhar, totalmente ou completamente tímida. Beleza? Esse é o terceiro exemplo. Então, até agora, espero que vocês tenham entendido que schüchtern é aquela timidez que a gente fala com mais frequência, em que a pessoa não quer falar ali num palco, não quer falar numa roda de pessoas, é que vai ficar mais caladinha e tudo mais. Ela até tá ali na roda, ela até vai pro rolê, mas ela fica mais quietinha e tal, porque ela não gosta dos olhares ali voltados para ela, beleza? Maravilha, então já que a gente entendeu como é que usa essa palavra schüchtern, a gente vai entrar então na segunda palavra para descrever uma pessoa tímida. Só que agora, essa próxima palavra, que é a palavra scheu, deixa eu digitar para vocês nos comentários aqui, ó. Então a pronúncia é scheu. Não é Sheila. Olha o corretor me avacalhando. Deixa eu deletar, vou digitar de novo. Scheu. E vou fixar, porque a gente vai trabalhar essa palavra agora, beleza? Scheu. Fixar comentário, fixei. Beleza, então a gente está nessa palavra agora que é
Pera aí, gente. O corretor tá me arracalhando. Agora foi. Deixa eu deletar aqui para ficar com a nova versão. Pera aí. Pronto, agora foi. Ó, essa palavra choi tem diferença. Não significa justa, não tem o mesmo sentido. Choi é para aquela pessoa mais arisca. Como assim mais arisca? Aquela pessoa parecendo um animal assustado. Não sei se no estado de vocês ou de onde vocês vêm se fala assim. Mas, sei lá, quando meu pai tinha roças, eu ia pra roça e tinha um cavalo lá no meio do mato. E aí, sei lá, o cara falava assim, pô, não encosta não que esse cavalo é arisco. Esse cavalo é arisco porque se você encostar ali, você vai tomar um coice. O cavalo vai te morder, vai te dar um coice, você vai se arrebentar. Não encosta no bicho, não. Então, quando um animal é arisco, é porque, né, ele mantém aquela... Ele fica com medo, com cautela ali, você tem que manter a distância física daquele animal. Então, a palavra choi, ela serve para descrever animais, ela serve para descrever pessoas que, de fato, evitam contato, ou criança, sabe aquela criança que fica acuada, que fica com medo? Então, pode ser uma criança que sofreu algum trauma, etc. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas a criança, ela fica ali com os olhos assim arregalados, né, e tal, porque ela tá com medo, parecendo um animalzinho assustado. Então, a palavra choi vai ir para essa direção, beleza? Bora pegar aqui o primeiro exemplo, então. Antes de dar o primeiro exemplo, deixa eu ver um comentário aqui. A pessoa perguntou alguma coisa, mas acho que não era o tema da live, né? Pode explicar quando usar in e ins? Me manda um direct que eu posso tentar te ajudar, beleza? Mas aqui na live, para a gente não sair do tema... Aliás, eu vou anotar teu Instagram aqui, o teu perfil. Aí eu posso te mandar uma mensagem lá. Beleza. Vamos lá, então. O primeiro exemplo aqui é esse aqui, ó. Das Kind ist sehr scheu. Ou seja, a criança, ela é muito tímida, só que no sentido de arisca, tá? Das Kind ist sehr scheu gegenüber Fremden. Então, essa criança, ela é muito tímida com estranhos, frente a estranhos. Então, quando você tá ali, a criança, ela tá com a família, ela tá de boa. Apareceu ali um estranho, ela já, fica parecendo um animalzinho assustado, meio desconfiada, beleza? Então, por isso que a palavra aqui foi scheu. Antônio, auf Português, würde man sagen, in é usado... você está respondendo a pessoa. Beleza. Continuando, então, próximo exemplo com scheu. Er bleibt lieber im Hintergrund. Ou seja, ele prefere ficar ali, nos bastidores. Por quê? Porque ele é meio reservado. Mas é gente boa. O cara é gente boa, mas ele é meio reservado, só que no sentido de parecendo um animalzinho meio assustado, né? Então ele não é só tímido, né? Etwas scheu. Por que é etwas scheu? Porque você percebe que quando você encosta ele para falar com ele e tal, o olho fica meio arregalado e tal. Talvez ele tenha um pouquinho de fobia social, percebe? Se sente desconfortável ali, né? Então, scheu tem essa conotação. Só que o cara é gente boa. Você vai indo ali, você entende que ele é daquele jeito ali, você já percebe, mas, né, quando você conversa com o cara, ele não vai querer te dar uma paulada do nada. Ele é gente boa. Ai, meu Deus do céu. Então, a gente trabalhou já 2 exemplos com a palavra scheu. Bora entrar na terceira palavra? Essa terceira palavra aqui, agora eu vou colocar nos comentários, vou deixar nos comentários aqui, fixar o comentário. Ela é muito boa para descrever os alemães. E eu sei que ela é muito boa para descrever os alemães, porque eu lembro que logo no começo, quando eu estava aqui, aí é muito comum, quando a gente que mora aqui no exterior, é comum a gente falar da nossa cultura, né? Como é que o brasileiro é, etc. E como é que o alemão é no geral. Então é comum a gente falar que o brasileiro é sehr offen, né? Tipo, é muito aberto, etc. Ou comunicativo, né? Comunicativo. E você vai falar do alemão e aí você quer falar que o alemão, ele é mais na dele, né? Não sei se você já quis falar isso, mas essa palavra, nessa expressãozinha na dele, você consegue expressar isso com essa palavra alemã aqui, ó. Zurück, né? Zurück, ou seja, dá uma indicação aí do sentido da palavra haltend. Então a gente tem essa palavra aqui, zurück,
Haltend. Deixa eu ver se tá certinho. O corretor não avacalhar. Pronto. Vou fixar aqui agora. Porque esse adjetivo aí, ele caracteriza muito bem boa parte dos alemães. Nem todo mundo é assim. Mas você percebe que se comparar os alemães com os brasileiros, a própria cultura, eles são mais retraídos, mais na deles, do que a gente, que é mais bicho solto, fala mais alto e assim por diante. Beleza? Então essa palavrinha aí, ela você pode dizer que essa palavra significa tímido ou tímida? Depende de como você está entendendo isso, né? Como é que é a conotação. Essa palavra ela tem um tom mais maduro porque mesmo que a pessoa não tenha uma insegurança, ela tá segura, ela não é tímida. Ela se comunica. Ela tá ali em cima do palco, se tiver que fazer uma apresentação, ela faz, ela não vai ficar com mimimi. Mas mesmo ela falando em público, mesmo ela realmente não tendo essa timidez de fugir de situações sociais, ela é na dela. Então ela não fala sobre a vida pessoal dela. Ela é mais reservada, ela ouve mais do que fala. Ela é mais discreta, mais contida, não é aquela pessoa espalhafatosa. Então aquela pessoa que não é espalhafatosa é essa aí, exatamente. Antônio colocou, é uma pessoa reservada, né? Zurückhaltend. Pessoa reservada na dela, com aquele comportamento contido, mesmo que a pessoa não seja insegura. Então ela pode ser uma pessoa segura de si, fala olhando nos olhos, mas é na dela, reservada. E aqui na Alemanha eu já conheci muita gente assim. Não só de ficar amigo, mas conhecer de vista, ou de ir numa roda, oi, tudo bem e tal, e você perceber ali com 10 minutos de conversa que aquela pessoa é na dela. Aqui ó, é uma porrada de gente assim. Ao contrário de onde eu venho na Bahia, que para encontrar uma pessoa assim é uma dificuldade danada, viu? Porque lá é todo mundo falando, conversando, falando alto, gritando. Mas vamos lá para os exemplos então. Com essa palavra aí, agora. Ó. Sie ist eher. Vou explicar o sentido dessa palavra aqui, que é interessante. Então, sie ist eher zurückhaltend. Então, esse eher é aquele mais para. Quando você, entre duas características, você fala, poxa, ela é mais para reservada. Então, eher vai dar esse sentido de mais para um lado. Então, ela é mais para reservada. Redet nicht viel über sich selbst. Então, ela não fala muito sobre si mesma. Então, ela é mais para reservada e não fala muito sobre si mesma. Percebe? Outro exemplo aqui. Er ist kein Draufgänger. Então, ele não é atirado, aquela pessoa atirada, né, que é espalhafatosa e tal. Eher ruhig, então, mais para calmo, tranquilo. Und zurückhaltend, que é a palavra que a gente quer, que é reservado, ou reservada. Beleza? Bora pro próximo exemplo. In Besprechungen, ou seja, em reuniões, wirkt sie zurückhaltend, aber sehr kompetent. Então, ou seja, em reuniões, ela aparenta ser, ou ela parece ser reservada. Aber, ou seja, mas muito competente, porque uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Muito competente, mas ela é reservada. Você tenta ali fazer uma amizade, conversar com ela, puxar papo, cavar alguma coisa, mas dali não sai nada. Ela segura a onda, né, porque ela é na dela ali e tal, e de fato prefere não misturar as coisas, né? Enfim, para ela é interessante manter essa reserva no ambiente de trabalho, ou de uma forma geral, porque é uma característica dela. Percebe? Então, a gente não pode confundir uma pessoa reservada, que é essa palavra que está fixada aí, com uma pessoa que é tímida. Eu não sou psicólogo, então não posso afirmar que é 100% das vezes, mas eu acredito que ou sempre é assim, ou na maioria das vezes, uma pessoa de fato tímida tem uma insegurança embutida nessa timidez. Então, se a pessoa ela precisa fazer uma apresentação, mas não faz porque fica com medo, ou porque ela fala, não, eu não vou porque eu sou tímida. Tem uma insegurança embutida. Tá com medo de crítica.
tá com medo de crítica. Muitas vezes a pessoa, ela associa uma eventual crítica construtiva, ela associa isso com a personalidade dela. Ela acha que está falando mal dela. Então ela não separa uma crítica construtiva relacionada à performance que ela teve, que pode ser melhorada, com quem ela é como ser humano. Então muitas vezes a pessoa te dá um feedback para você melhorar aquele aspecto do seu comportamento, ou das habilidades que você precisa desenvolver mais, que você precisa praticar mais vezes. Você confunde aquele feedback com você. Nossa, não gosta de mim, falou mal de mim, acho que ele não vai muito com a minha cara. E infelizmente brasileiro tem muito isso, né? Brasileiro tem muito isso. Se você for um pouquinho direto com o brasileiro, a pessoa já leva pro lado pessoal, já acha que foi grossa, foi grosso. Né? Por isso que quem muda para a Alemanha, no começo, às vezes tem esse choque cultural, porque a pessoa pensa, nossa, o alemão é muito ignorante, né? Meu Deus do céu. Tal. Eu mesmo achei isso no começo. Nossa, que pessoa, que pedaço de cavalo, né? Às vezes você vai abrir uma conta no banco ali no começo, né? Vai abrir uma conta no banco e a pessoa, aquela cara de parede, sim, não, pá, não sei o que, ó, você precisa, não, faltou tal coisa, você precisa trazer isso, isso e aquilo, ok? Aí você olha e fala, rapaz, que pedaço de cavalo e tal. Com o tempo você começa a perceber, isso vai acontecer uma vez, 2 vezes, 10, 20, 30 vezes. Lá na 30ª vez você pensa, rapaz, não é que a pessoa é um pedaço de cavalo, não. É, na verdade está sendo a pessoa, mas ela não te conhece, ela está só ali, sendo muito pragmática, resolvendo uma situação. Não necessariamente olha para você e não gosta de você, até porque ela nem te conhece. Então você começa a perceber, poxa, de fato a pessoa nem me conhece, me viu pela primeira vez e ela está sendo só muito pragmática. Claro, existe também preconceito, existe às vezes um atendimento que para você é um atendimento mais seco por causa da sua eventual cor de pele, ou sua nacionalidade, ou o que for. Claro que isso existe, mas a gente não pode achar que, né, às vezes tem essa paranoia, né? Eu acho que eu tinha essa coisa no início de, nossa, a pessoa, comigo é diferente, agora o loirinho com o loirinho ali não foi, que não sei o que e tal. Isso acontece também, mas a gente não pode ficar o tempo todo achando que é isso, né? Senão você vai viver na paranoia, na defensiva o tempo todo. É bom você dar uma relaxada, né? E tal, não achar que sempre é algo contra você, percebe? Então, aqui é muito comum isso, esse comportamento, essa maneira de agir mais reservada, mais direta, que pode ser um choque no início, mas a gente vai acostumando, beleza? Paula, seu curso é o melhor, passando só para valorizar aqui. Tô fazendo e amando o conteúdo. Já comprei outros cursos e realmente o seu é o melhor. Que isso, hein, Paula? Muito obrigado. Eu vou até tirar um print dessa tela aqui. Como é que tira um print dessa tela? Eu tenho 2 celulares, mas eu acho que se eu mexer aqui vai dar merda. Deixa eu tirar uma foto, porque esse feedback é muito bom. Que feedback maravilhoso. Que bom que o meu curso está te ajudando. É um curso para imigrantes, né? Então, um curso voltado para quem mora aqui em país de língua alemã, sem excesso de gramática, sem necessidade. Mesmo que tenha gramática, a gente linka com alguma coisa do dia a dia ali para que seja tudo muito mais prático. Elton, no Job Center, perguntei se falava inglês. A senhora olhou nos meus olhos e disse, eu falo, mas não vou falar inglês, só alemão. Pois é, então, isso, realmente, né, eu acho que isso aí, eu não faria isso, né? Eu acho que ajudaria a pessoa. Ou então eu aconselharia, falava, eu sei falar inglês, mas eu não vou falar com você aqui agora, porque é importante que você aprenda alemão morando aqui na Alemanha, tá? E tal. E aí eu ia fazer isso com simpatia. Ia brincar com a pessoa, falar, vou falar mais devagarinho para você ir praticando seu alemão, tá? Eu ia incentivar a pessoa. No caso aí, talvez, como você tá dando exemplo, aí talvez ela foi muito seca e direta, né? Pode ter sido. Paula, você ensina coisas difíceis de forma simples. É exatamente isso, você dá exemplos que usamos na prática, isso é maravilhoso. Pô, Paula, obrigado pelo feedback. Joga duro na plataforma, você sabe que precisando, você tem vários canais ali para você tirar dúvida, beleza? Só me chamar a hora que você precisar. E é isso aí, galera. Então a gente terminou essa aula de hoje, uma aula em que a gente aprendeu 3 formas diferentes de falar tímido ou tímida em alemão. Claro, você que está aqui desde o começo da live, você entendeu que tem nuances, tem contextos diferentes, varia ali a depender do que você queira falar. E agora eu acho que se você acha que é uma pessoa tímida, você, depois dessa live aqui, de ter assistido do início até agora, você sabe se você é schüchtern, se você é mais para scheu, ou se você é apenas zurückhaltend.
né? Então, sucesso para todo mundo, bom restinho de semana. Na verdade, a gente está no meio da semana ainda. Muita coisa a gente vai conseguir fazer até sexta-feira, né? Então, bora pisar no acelerador até sexta para final de semana, descansar um pouquinho, equilíbrio, família, tal, passear no parque, dar um rolezinho. Mas até sexta-feira, bora para cima, viu? Beijão para todo mundo e até a próxima live.